Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Levanta o braço aí, por favor. Todo mundo ouvindo? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos e aí já de pronto pedir desculpa, a voz está ruim, porque me surgiu de última hora aqui um probleminha de garganta, de modo que não vou poder falar muito. Mas eu gostaria de agradecer de fato a presença de todos vocês aqui que estão buscando conhecimentos, estão aqui buscando rever seus negócios no segmento de contabilidade. Nós sabemos que esse é um tema que já vem sendo discutido há um bom tempo, essa história de valorização da atividade contábil, mudanças na atividade contábil. E eu falo com certa propriedade porque há 32 anos eu criei uma empresa contábil. Comecei um escritório lá bem incipiente, literalmente do zero, né? Primeiro cliente, segundo cliente, essa coisa foi tomando corpo. E em seguida eu comecei a perceber que eu tinha que fazer diferente. Eu tinha que me diferenciar do convencional. E passei naquela ocasião, 2 anos depois, resolvi criar um negócio, criar um software para o meu escritório. Isso há 30 anos. Resolvi criar esse software, a coisa foi tomando corpo e eu fiz tanto diferente do convencional que esse software se transformou numa empresa de tecnologia que hoje atende ao Brasil todo o segmento de software de contabilidade e gestão empresarial. Então, o que é fazer diferente? É exatamente não se conformar com o estado de coisas que você convive. Então, naquela ocasião, eu fiz diferente, avancei e passei, de certa forma, a atuar no segmento de tecnologia e não tive mais condição de continuar operando a empresa contábil. Mas conheço essa história, passei 30 anos dando aula no mercado de contabilidade, nas universidades, e de lá para cá participei de entidade de classe durante muito tempo e tenho percebido que essa temática, renovação da atividade contábil, como repensar o negócio, tem sido constante. Entretanto, em todas as fases que eu vivenciei na universidade, nas empresas de contabilidade que eu participei, bem como na área de tecnologia e nas entidades de classe, era sempre uma conversa e a coisa nunca mudava nada. Sempre se discutia e no final continuava tudo como estava. Só que agora nós estamos vivendo um momento absurdamente revolucionário em todas as atividades, em todas as profissões do nosso país, no mundo. E na contabilidade, sobretudo, com muito mais força. Até porque nós, na área contábil, sabemos que trata-se muito com coisas de quantificações, informações, tratamento de dados. E isso tem-se tecnologia aí para revolucionar. Então, para isso, a gente começa a notar que tem que inovar, tem que fazer diferente. Então, o que eu fiz há 30 anos atrás, eu fui renovando como produtor de tecnologia. E hoje temos a honra de ser, aqui no evento, a empresa de tecnologia que está lançando, de fato, uma versão completa de tecnologia 100% web. 100% web, diga-se, desenvolvido com tecnologia de nuvem, puro sangue, como a gente chama. Então, é uma revolução que a gente está trazendo para a comunidade contábil do nosso país. E para operar e para tratar com essas tecnologias, a gente também tem que começar a rever nosso modus operandi dentro das atividades contábeis. E para falar disso, não tem coisa melhor do que trazer os especialistas top do mercado. A gente resolveu fazer uma aliança aí com o Roberto Dias Duarte e com o meu amigo Vicente Sevilha. Estamos nessa batalha de esclarecimento do mercado, de convencimento do mercado, de ruptura da forma de se operar os negócios da contabilidade já há algum tempo. E o Vicente e o Roberto são 2 especialistas, conhecedores profundos de tecnologia e de contabilidade, tudo isso entrelaçado na prática. Vivem viajando o mundo todo. Agora, por exemplo, eles passaram a compor o quadro de professor do mestrado nessa área de tecnologia para contabilidade na Universidade da Flórida. Então, aqui nós estamos diante de 2 professores internacionais, parceiros da Fortes, e vão trazer novidades para vocês. Então, o Roberto e o Vicente são 2 figuras hoje absolutamente acima da média no nosso país. Vivem em Londres, vivem nos Estados Unidos, na Austrália, Canadá. Eles circulam muito trazendo informações. Fugindo dos credores também, né? Eles aproveitam. Pois é, para não me alongar muito, eu vou deixar aqui o Vicente tocar as ideias
que a gente bolou essa estratégia, o kit de sobrevivência do contador, não é isso? Quer dizer, a gente tem que fazer coisas diferentes. Como fazer para a gente sobreviver e para continuar a atividade contábil sendo um bom negócio? Então vamos aqui escutar algumas dicas do meu amigo Vicente e do meu amigo Roberto. Com você, meu amigo Vicente, fique à vontade, o microfone é todo seu. Olá, meus caros, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Sempre adoro conversar com os meus colegas de contabilidade. Eu tenho já 36 anos de carreira contábil, então eu talvez viva um limiar, que é o limiar entre pensar na modernidade e olhar em todo esse passado que eu vivenciei, né? Mas acho que nós temos um público aqui, pelo que eu estou olhando, variado de tempo de experiência, de idades, mas acho que esse assunto de sobreviver no mercado de contabilidade é algo transversal. Todos nós, acho que de alguma maneira, nos preocupamos com isso, né? Deixa eu validar se essa minha ideia faz sentido ou não. Algum de vocês aqui, meus colegas, já perdeu o cliente para alguém que cobra mais barato? Levanta a mão para eu ver quem já perdeu o cliente. Tem gente levantando 2, 3 mãos aí. É uma realidade, né, pessoal? Não dá nem para criticar esses clientes, porque nós também, na condição de consumidores, nós também procuramos preços menores naquelas coisas que nós compramos, né? Alguém de vocês aqui já se sentiu ameaçado pela tecnologia também? Levanta a mão para eu ver quem já se sentiu ameaçado diretamente pela tecnologia. A tecnologia ela tem se apresentado como um fator novo nesse segmento que nós estamos, e eu vejo muita gente, muitos colegas nossos de profissão, discutindo até que ponto a tecnologia é vilã ou até que ponto a tecnologia é aliada. Me parece que essa inovação toda que a gente vem assistindo, ela não é privilégio ou não é perseguição ao segmento de contabilidade. É uma realidade. Outro dia desses, lá na Flórida mesmo, ouvi do professor Bob Caspi uma exemplificação que eu quero compartilhar com vocês. Será que vocês conseguem se colocar na posição de uma pessoa que tem uma empresa que fabrica ferraduras e aí vem alguém e lança o veículo? Vem o Ford, por exemplo, e lança um carro. É uma mudança importante, né? Eu dediquei minha vida estudando o conceito de ferradura, entendendo o valor e a importância da ferradura, e daqui a pouco alguém lança um carro e torna a utilização do cavalo menos importante ou menos necessária. Acho que vocês já conseguem projetar, né? Esses fabricantes de ferradura precisaram mudar, precisaram se adequar, precisaram se reorganizar e se reinventar. Máquinas que eles tinham foram aproveitadas, arrisco dizer, não fui estudar a fundo, mas para produzir outros utensílios de metais, talvez até mesmo para Ford. Talvez eles passaram a ser fornecedores de peças para Ford. Em certa maneira, eu enxergo essa mudança que o mercado todo vem trazendo, não apenas para a contabilidade, como mais uma etapa de evolução. Não é a primeira e não será a última. E acontecerão mais etapas adiante que vão nos desafiar. A pergunta é como é que nós vivemos essas etapas, como é que nós nos transformamos de uma coisa para outra, como é que nós largamos uma preocupação constante que nós tínhamos com os processos de contabilidade e nos apegamos a outra preocupação constante e importante, que é ajustar o nosso olhar para o nosso cliente. Quero então falar um pouquinho com vocês sobre o olhar do cliente, porque talvez a chave, na minha opinião, venha daí. Os clientes consumidores dos serviços de contabilidade, eles estão com o olhar atualmente, não era assim, mas atualmente com o olhar que diz para eles, na cabeça deles, não se ofendam com isso que eu vou dizer, que todo contador é igual. Se eu fosse um consumidor de serviço de contabilidade e estivesse sentado nessa cadeira e vocês todos como contadores estivessem me oferecendo os serviços de contabilidade de vocês, eu ia dizer, o serviço que ele faz é igual ao serviço que ela faz. Eles não veem diferenciação. Essa é a principal característica de um mercado que virou commodity. E no mercado que vira commodity, o cliente, consumidor, comprador, não percebe diferenciação entre o produto e o serviço que é oferecido e a partir daí ele busca diferenciação em preço. Então ele diz, se o serviço que ele faz como contador é igual ao serviço que ela faz como contadora, o critério de escolha será quem cobra mais barato. É isso que vocês estão vendo no mercado também? Faz sentido para vocês essa análise? Muito bem. A sobrevivência no mercado depende, portanto, de eu conseguir, de eu ser capaz de mostrar
para o consumidor do meu serviço que o meu serviço é diferente do dela e que o meu serviço é diferente do dele. Essa camada parece razoavelmente simples e razoavelmente fácil, mas essa camada tem um desafio. Não se faz isso com o discurso da perspectiva do contador. Isso só acontece quando eu consigo ter o discurso e a prática da perspectiva do consumidor. Eu vejo muitos colegas que buscam diferenciação. Então, quando eu falo de buscar diferenciação, eu estou falando, eu quero convencer o cliente de que o meu serviço como contador é melhor do que o dela, ou é pelo menos diferente do que o dela, e é melhor do que o dele, ou pelo menos diferente do que o dele. E eu busco fazer isso vendendo a ideia de que o meu serviço tecnicamente é mais aprimorado. Deixa eu explicar. Eu digo que o meu DCTF é melhor que o DCTF dele e melhor do que o DCTF dela. Eu digo que a minha obrigação acessória e-social, eu cuido melhor de e-social do que ela. Eu cuido melhor de conciliação do que ele. Eu cuido melhor de apuração de imposto do que ele lá atrás. Essa diferenciação técnica, para o nosso cliente, não faz sentido nenhum. Porque, a bem da verdade, ele está se lixando se a DCTF está bem feita ou não. Ele está se lixando se o e-social está bem cuidado ou não. Alguém vai levantar a mão, e sempre alguém levanta a mão, e vai dizer o seguinte, mas se eu não fizer e-social direito, ele será multado. Ele está se lixando, porque quando ele for multado, ele vai dizer, pague você a multa, foi você que fez mal feito. Então, para ele não faz diferença nenhuma. Ele não está atrás de diferenciação técnica. E quando eu gasto saliva com o meu cliente falando sobre diferenciação técnica, eu estou jogando pérolas aos porcos, ele não está me ouvindo. Fala aí no microfone. Até porque essa diferenciação técnica é uma obrigação de quem presta o serviço. Então isso não é diferencial. Exatamente. É uma exigência. É uma exigência dele. Então, que diferencial eu preciso ter com ele? Eu preciso ter um diferencial que faça sentido no universo dele, não no meu universo. Que faça sentido no dia a dia dele, no cotidiano dele. Agora eu quero que vocês, para ajustar esse olhar, pensem, se coloquem no lugar de um cliente de vocês. Se vocês puderem pensar num cliente de verdade, com nome, endereço e CPF, melhor ainda. Sentem na cadeira dele. Ele tem conta para pagar, não tem, como nós todos tem? Ele tem clientes para atender, ele tem mercadoria para entregar, ele tem fornecedores para lidar, ele tem funcionários para cuidar, ele tem família para se preocupar. A contabilidade é apenas mais um dos inúmeros assuntos que ele tem lá na frente. Então, como é que eu crio diferenciação? Ouvindo o que esse cliente precisa e oferecendo para esse cliente soluções dentro do meu universo de capacitação contábil que o ajudem a operar. Eu vou dar um exemplo de um caso concreto que eu acompanhei e tenho acompanhado recentemente. É uma contadora, essa contadora tem muitos clientes do segmento de saúde. Clínicas médicas, clínicas de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, ortopedistas, etc. Esse tipo de cliente consome muito os serviços de plano de saúde. Esses médicos todos recebem a maioria das suas consultas e dos seus honorários do plano de saúde. Para receber do plano de saúde, eles têm que prestar contas. Existe toda uma burocracia necessária para pedir ao plano de saúde que efetue o pagamento. O que essa contadora fez? Ela desenvolveu esse serviço e ela oferece para os seus clientes contabilidade, fiscal, balanço. Fala aí, o que ela oferece? Faz o pacote. Fala aí. DAS, DAF, GPS, CIL de Prolabore e balanço, balancete. Ela oferece tudo isso aí, mas também oferece o acompanhamento com o plano de saúde. Vocês percebem uma diferenciação que fala a língua do cliente? É esse tipo de diferenciação que causa sobrevivência. Acho que aí tem mais uma camada, antes de eu chamar o Roberto para nos ajudar aqui, que eu quero explorar, que é, então, primeiro, eu preciso estar aberto para entender as necessidades do meu cliente e criar diferenciação na necessidade e na linguagem que o meu cliente compreende. E depois eu preciso ser capaz de comunicar isso também num momento e de uma forma que ele seja capaz de entender. Para dar um exemplo a vocês todos, eu tenho provocado muitos nossos clientes na minha prática como contador no seguinte sentido: ao invés de provocá-lo para ter uma reunião para discutir o balanço, ou ao invés de provocá-lo para ter uma reunião para discutir estoque,
ou para discutir tributos, ou para discutir qualquer outro assunto, eu provoco os nossos clientes para ter uma discussão. Será que daqui a 5 anos a sua empresa continuará aberta? Eu queria falar com você sobre isso. E quando eu direciono a conversa para a dor do cliente, ele diz, eu quero. Porque quando eu ligo, isso já aconteceu com vocês, hein? Tenho certeza. Quando eu ligo para o cliente e digo, queria te visitar para falar sobre o balanço, ele está sempre com alguma ocupação para cuidar. Não dá tempo, eu não posso, eu tenho fornecedor, tenho cliente, tenho funcionário, tenho banco, tenho um monte de coisa para tratar. Mas se você liga e fala, quero falar sobre a sobrevivência do seu negócio, ele abre o espaço. E a partir daí nasce o espaço para você entender o que ele precisa e como você pode ajudá-lo. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter um olhar muito claro que diga profundamente quais são as atividades que eu faço que agregam valor para o meu cliente. Eu preciso saber entender qual é a minha cadeia de valor. Como é que vocês entendem a cadeia de valor? Eu vou fazer aqui uma sugestão a vocês. Saindo daqui, peguem um papel, relacionem tudo que vocês fazem para os clientes de vocês, um por um, cada um dos itens. Tudo. Das, DAF, GPS, incluindo balanço, balancete. Ponham tudo isso aí na lista e mais o que mais vocês fazem. Depois vocês pegam esse papel, deixem sobre a mesa, vão ao banheiro, lavam o rosto, volta. Quando vocês voltarem, na caminhada de volta, eu quero que vocês voltem incorporando o cliente de vocês. Vocês já não são mais vocês são o cliente de vocês. Peguem esse papel, olhem a lista e marquem assim. Me agrega valor, não me agrega valor. Pensando no cliente de vocês, não vocês. Eu vou arriscar dizer que no mínimo 90% das coisas da lista o cliente de vocês vai dizer não agrega valor para mim. Vocês concordam com isso? No mínimo 90% vai dizer não agrega valor para mim. Essas atividades que não agregam valor para o teu cliente, vocês todos têm que tornar ela o mais automático possível, usando tecnologia para tirar da frente. Hoje tem milhões de tecnologias, a Fortes, que é a nossa convidadora hoje, que é a nossa hostess de hoje, tem um monte de tecnologia, mas tem um monte no mercado por aí. Aplique tecnologia, eliminem o que não agrega valor. Com o tempo que sobrar, escutem o cliente, entendam o que ele precisa e desenvolvam novas atividades de serviço que agreguem valor para o cliente. Talvez daqui a um ano, quando a gente voltar a fazer essa lista, quem sabe, metade do que a gente faz, ele diz, isso agrega valor para mim, isso me ajuda. Para mim, sobrevivência no mercado de contabilidade tem a ver com a capacidade de fazer essa caminhada. Mas tem uma pergunta final que aí eu vou pedir para o Roberto responder. Será que vale a pena sobreviver no mercado de contabilidade? Será que o mercado de contabilidade ainda é um bom negócio? É, Roberto? Então, pessoal, a resposta direta é sim. Mas a resposta mais detalhada é um pouco mais complexa. Para isso, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, tem uma tese que diz claramente que todo o mercado passa por 4 fases. A fase artesanal, a fase profissional, a fase consolidada e a fase concentrada. Foi assim com laboratórios farmacêuticos, com educação, com locadoras de veículo, com bancos. Todos os mercados passam por essas fases. Na fase artesanal, você criou a sua empresa, o seu escritório sozinho, era o super-herói, fazia tudo, o que desse e viesse, você fazia o DAS, DAF, GPS, recibo de prolabore, balanço, balancete sozinho. Sua equipe era o mínimo possível, tinha você, o telefone, o computador, quando tinha computador, né? Alguns são do tempo pré-computador. E com o passar do tempo, vocês foram evoluindo, foram se profissionalizando, foram se preocupando com custos, com qualidade, com entregas, com processos, com automação, com recursos humanos, com marketing, com vendas, até o ponto que vocês atingiram o máximo da profissionalização. E nesse máximo de nível de profissionalização do mercado, o custo, o investimento para se abrir um novo negócio, um novo escritório, vai lá para cima. Não basta ter boa vontade, não basta ter conhecimento técnico. Ao contrário do super-herói artesanal, no mundo artesanal, você tem consciência que precisa de uma equipe capacitada, uma equipe de marketing, uma equipe de recursos humanos, uma equipe de tecnologia. E esse mercado chega ao ponto de que nem todo mundo se profissionalizou. E os que não se profissionalizaram começam a sair do mercado. Começam a deixar as suas empresas, começam a ver que não tem condição de competir mais, e aí começa a fase de consolidação, um comprando o outro.
E aí entram as franquias, as redes, as fusões, as aquisições. E é esse o momento em que o Brasil está, na minha percepção, com relação ao mercado de serviços contábeis. Nós estamos entrando na fase de consolidação, onde os alfas, aqueles que já estão mais amadurecidos em termos empresariais, já estão adquirindo ou criando redes para atender um mercado maior. E o mercado de serviços contábeis no Brasil, além de ser fantástico, gigantesco, pela dimensão do país, pela posição estratégica do país, pela posição estratégica do ponto de vista de economia do país, pela abertura do país para novas economias e, sobretudo, pela dinâmica desse mercado de pequenas empresas e serviços contábeis, que o Brasil é o único do mundo que tem esse tamanho e que tem receitas mensais recorrentes. Nos outros países, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Alemanha, os contadores cobram por hora. E nesses países, na minha percepção, eles ainda estão saindo da fase artesanal para profissional. Agora que eles estão começando a preocupar com tecnologia, agora que eles estão começando a preocupar com marketing, daí a grande dificuldade de empresas de fora do Brasil, do ponto de vista tecnológico, entender o mercado de vocês, que é sofisticado, que é muito mais sofisticado do que o resto do mundo. E daí que vem também um grande interesse por parte de empresas de fora do Brasil, escritórios de contabilidade consolidados, comprando escritórios de contabilidade no Brasil, que é um mercado grande, maduro, acelerado e com extremo potencial de crescimento, porque vocês não são mais um escritório de contabilidade e muito menos uma empresa de contabilidade. Vocês são uma empresa de serviços B2B e que entregam valor agregado cada vez mais para os seus clientes. Então, quando chega um escritório de Singapura comprando um escritório brasileiro, o que ele está querendo é o mercado e oferecer cada vez mais serviços de alto valor para esses clientes. Então, sim, é um mercado sensacional, é um mercado extraordinário, é um mercado de grande potencial, mas para quem entende de negócios, né? A contabilidade realmente é um bom negócio para quem entende de negócios. Ficar no mundo artesanal só da competência técnica, você não é o alfa, você não lidera o mercado. E aí sua posição é de ser vendido, ser comprado por alguém. Então, é um assunto entusiasmante, a gente tem acompanhado isso, mas a gente poderia falar aqui, acho que 3 dias sobre esse tema, né? E, Roberto, só adiantando aqui, aliás, complementando, essa evolução que a gente está vendo no mercado de contabilidade, que o Roberto bem destacou, que vocês não são um escritório de contabilidade. Se ainda o são, precisam se renovar. Porque, de fato, se você observar, eu faço até um paralelo entre o telefone Nokia do passado, o telefonezinho que você usava, com o escritório de contabilidade. Naquele tempo você comprava o telefone para se comunicar, ligar para outra pessoa. E aí quando veio, e a mesma coisa naquele tempo, ainda de certa forma, o escritório de contabilidade é contratado para fazer contabilidade, as tais obrigações acessórias e outras questões. Então o Nokia do passado, que servia para telefonar, é o escritório de contabilidade do passado que servia para fazer contabilidade. O que é o smartphone hoje? É uma plataforma, é um equipamento, é um ambiente que você também telefona. Mas você não só telefona. Pelo contrário, você faz mais coisas do que telefonar. Então, o mercado de contabilidade, a meu ver, eu faço essa comparação hoje, ele tem que se transformar como um telefone para um smartphone. Então, você também faz contabilidade, mas você vai dar consultoria financeira, você vai fazer BPO, você vai fazer contabilidade, você vai dar consultoria, orientar até como é que deve pintar a cor da parede da loja do seu cliente, porque você entende de marketing. Você vai ter que ter um conjunto de atributos, não você individualmente, mas o seu time. Você tem que ofertar, agora não é um telefone, é um smartphone. Aí você também vai fazer contabilidade. Talvez até faça a doação da contabilidade para agregar valor em outras questões que de fato interessam ao cliente. Então, o Vicente colocou muito bem que o que a gente tem que sair assim, do olhar interno para o olhar do teu cliente. Fazer o convencional não tem mais sentido. Nós estamos vivendo um momento de inflexão. A curva está virando. Com essas tecnologias que estão disponíveis aí no mercado e tendem a evoluir, cada dia mais você vai ter que ser mais smartphone do que telefone, né? O seu escritório tem que mudar mesmo.
eu vou aproveitar teu comentário só para fazer um comentário aqui que é interessante no teu gancho, Zé Carlos. Muita gente diz, e eu acredito que é possível, eu ainda não estou convencido de que vai acontecer, mas eu acredito que é possível, que em breve nós teremos no mercado de contabilidade preço negativo ou preço zero. Né? Gente oferecendo o serviço de contabilidade de graça. Se a disputa hoje é por preço, imagine quando for de graça, como é que vai acontecer. Pode parecer um absurdo, mas na verdade esse conceito de oferecer serviços de graça é velho. A televisão, na época em que não havia TV por assinatura, em que só tinham 13 canais ali, né, que tinham Globo, Record, SBT, sei lá, ela já oferece serviço de graça há décadas. Né? E ela vende outros tipos de produtos, ela monetiza isso de outra maneira. O mercado de contabilidade tem toda a pinta de ir nessa direção e alguns desses que estão querendo consolidar o mercado, Roberto, estão com esse olhar. Eu quero é o cliente, não estou nem interessado na receita do serviço de contabilidade, porque eu vou desenvolver outros serviços para vender para eles. Mais rentáveis, que agrega mais valor. Aumenta, né, Zé Carlos e Roberto, a necessidade de diferenciação. Meu cliente cada vez mais vai querer uma diferenciação para continuar sendo meu cliente. Daí vem aquela questão que é fundamental, né? Ninguém consegue agradar todo mundo, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, e aí você precisa ter clareza do seu foco, do seu nicho de mercado, que é seu público-alvo. É absolutamente impossível você criar uma empresa que agregue valor para 100% dos milhões de CNPJs e CPFs que nós temos no Brasil. Então, qual que é a sua fatia nesse mercado? Você vai competir por preço ou vai ser uma empresa boutique que vai atender um nicho específico de mercado, com entrega de valor premium, com entrega de valor diferenciado, com uma marca diferenciada, ou seja, uma discussão sensacional para a gente continuar. Deixa eu emendar na tua, rapidinho. Eu vejo muita gente preocupada com tecnologia, não do ponto de vista de a tecnologia ser um inimigo, mas do ponto de vista de qual tecnologia eu uso, como eu desenvolvo tecnologia, onde eu busco tecnologia. Essa é a parte fácil do nosso negócio. Empresas como a Fortes têm a solução para a tecnologia que a gente precisa, acabou. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Eu vejo poucos colegas contadores preocupados qual é a estratégia que eu vou usar no meu negócio, que é o que o Roberto acabou de provocar. Se vocês quiserem uma recomendação minha, preocupem-se um pouco menos com marketing, um pouco menos com tecnologia e muito mais com a estratégia que vocês vão usar. Vocês vão ver como a sobrevivência vem a partir daí. Bom, é isso. Nós temos aí, o tempo está se esgotando, né? 2 minutos, é o tempo do seu tchau. Beleza. Então, pessoal, o que nós queríamos aqui, obviamente, com 30 minutos, a gente não pode discorrer tudo, mas chamar a atenção, dar esse norte, de modo que a gente transforme os escritórios contábeis em empresas de serviço agregado para o nosso cliente, onde a contabilidade começa com ela sendo o principal, mas com o tempo a tendência é que isso você vai acabar pivotando, vai ter que começar a mudar a sua trajetória, porque o mercado vai assim exigir. E nós gostaríamos de agradecer a todos, a presença de todos, e obviamente que a gente pode continuar a estender essa conversa, porque o tempo da gente acabou. Vamos estar aí no stand da Fortes, o Roberto, eu e o Vicente, estaremos aí ao longo do dia à disposição para trocar ideias. Quem tiver interesse de estender um pouco, fazer alguns questionamentos, Vai ser um prazer. sinta-se à vontade, estaremos lá para abraçá-los. Ok? Muito obrigado aí, parabéns a todos.